Oi, tudo bem? Veja, terrível coisa é nos aproveitarmos de texto fora de contexto. Pelo quê? Tem um versículo na palavra de Deus que tem sido muito utilizado fora de contexto. Tudo é possível que crê. Está lá em Marcos 9:23. Mas eu não vou usar desse expediente não, fique tranquilo. Pois o tudo ser possível está ligado muito mais aos propósitos de Deus do que a minha ou a tua vontade e nossa capacidade de crer. Mas olha, é certo que a possibilidade está também intimamente ligada à fé. Tanto que a palavra de Deus lá em Marcos 6 nos aponta que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Percebe? Não é que ele não quis, a Bíblia diz que ele não pôde. Ele não conseguiu, e não tinha nada a ver com a incapacidade, mas justamente com a falta de fé do povo dali, que não acreditava. Veja, Tiago capítulo 1 diz que quando um homem pedir sabedoria, deve pedir com fé. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E Tiago ainda diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. E aí, o assunto deixa de ser só sabedoria e fica genérico. Ou seja, onde há dúvida, ninguém recebe nada de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E lá em Romanos 5:2 ainda diz que pela fé temos acesso a essa graça. Então fica claro que a única forma de entrarmos nos depósitos da graça de Deus e usufruir daquilo que já está à minha, à sua disposição, é através do entendimento claro do que é fé e de como operar na fé. Observados os propósitos do Pai, em vários momentos nós vemos Jesus agindo e dizendo aos discípulos que eles poderiam estar fazendo igual. Jesus diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e até maiores. Note, vivemos em busca das bênçãos de Deus. Aliás, infelizmente, muito mais do que do próprio Deus da bênção. E caminhamos nessa vida como quem busca uma vitrine ou uma porta que nos atenda às necessidades. Pelo que isso me faz lembrar de uma parábola. Veja, caminhando pela rua vi uma loja que se chamava a Loja de Deus. Entrei na loja e vi um anjo no balcão. Maravilhado lhe perguntei, santo anjo do Senhor, o que vens? Ele me respondeu, todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi, por favor, quero muito o amor de Deus, todo o perdão dele, vidros de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Sem entender, perguntei-lhe, como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? O anjo respondeu-me sorrindo, meu querido, na loja de Deus não oferecemos frutos, apenas sementes. Perceba, certa ocasião Jesus falava com seus discípulos acerca de pecado e perdão, pelo que há tantas. Talvez pela dificuldade da matéria, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Isto está lá em Lucas 17, 5, 6. O que de fato Jesus estava ensinando? Note, o interesse dos discípulos é pela questão do crescimento da fé. Jesus havia ensinado algo sobre a prática do perdão que lhes parecia impossível de se viver. Então, como que dizendo que o nível de fé deles não alcançava este ensino, pedem mais fé para poder perdoar como o Senhor lhes havia ensinado. É exatamente nessa hora e contexto que Jesus lhe responde, se tiveres fé como um grão de mostarda. Repare que ele não diz do tamanho, como algumas traduções bíblicas erradamente apontam, mas falou claramente como.
Na verdade, o Senhor ensinava sobre a semelhança entre a fé e uma semente, e não sobre o tamanho da fé. E que semelhança pode haver entre um e outro? Percebam o paralelo que Jesus estabeleceu. Os discípulos estão olhando para a sua própria fé e vendo-a tão pequenininha, que não alcança o nível do ensino que lhe está proposto. Então, reconhece que sua pequena fé precisa crescer. E ela pode. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 1:3. Mas como fazer para crescer a fé? Talvez seja justamente essa pergunta que está no seu coração agora. Os discípulos pedem a Jesus que ele faça a sua fé aumentar. Só que Jesus não faz nada pela fé deles. Ele simplesmente aponta que a responsabilidade de aumentar a fé não era de Deus, mas deles mesmos. E então ensina-os como fazê-lo, usando a lei de semeadura e ceifa. Entenda, toda semente plantada corretamente se multiplica. E se o plantio for se repetindo, a mostarda irá se multiplicando-se, assim como a fé. Jesus está aqui nos dando uma instrução clara, ou seja, para que a nossa fé cresça, temos que semeá-la. E a forma pela qual se semeia a fé é mediante o seu exercício. Alguém já disse certa vez que a fé é parecida com um músculo. Se você não a usa, ela atrofia e perde a força. E isso é verdade. Precisamos usar a nossa fé no dia a dia, nas situações em que passamos, falar dela para as pessoas, exercitá-la em cada situação que Deus nos permite viver. Com isso ela se fortalece. Não podemos esconder a nossa fé, esconder a semente. Fazer isso é como matar a fé. Use a sua fé constantemente, ela irá aumentar a cada dia. Perceba, quando usamos a fé que temos em uma necessidade específica e vemos a intervenção poderosa de Deus, colhemos mais fé. Pois à medida em que usamos nossa sementinha, pequenininha, e vemos o resultado, ela se fortalece e assim vai, crescendo, crescendo, crescendo. De início, precisamos só de uma sementinha, como essa que você já tem. Amado, amada, não se esqueça, é fundamental familiarizar-se com a palavra de Deus e orar. Por sinal, vamos exercitar a fé? Vamos orar? Pai, que o Senhor se revele a nós dia a dia, de modo tão especial e tão extraordinário que nos constranja a lançar, plantar a nossa pequena sementinha, confiando no seu poder, no seu amor, de modo que isso venha aumentar a nossa fé pelo simples exercício da confiança em Ti. Que toda a nossa limitação se transforme em uma fé prática, e que é o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.